A cena se passa em um vale tranquilo, onde o som de um riacho ecoa suavemente. Heródoto, o historiador grego, caminha pensativo, observando o horizonte. De repente, vê Jesus sentado sobre uma rocha, contemplando a paisagem. O historiador se aproxima com curiosidade e reverência. Mestre, ouvi tantas histórias sobre ti, vindas de terras distantes. Como historiador, busco registrar os feitos dos homens, suas guerras, suas glórias e suas tragédias. Mas me pergunto, qual história é a mais importante para ser contada? Jesus. A história da verdade, Heródoto. Muitas batalhas foram travadas, muitos impérios surgiram e caíram, mas o que realmente permanece é a transformação do coração humano. Sempre busquei relatar os acontecimentos de maneira justa, mas percebo que os homens distorcem os fatos conforme seus interesses. Como então se pode registrar a verdade? A verdade não se prende ao papel nem à voz dos homens, pois ela transcende o tempo. Aqueles que a buscam com sinceridade a encontrarão, mesmo que seja sufocada por mentiras. O teu papel como historiador não é apenas relatar os feitos dos reis e generais, mas revelar as lições escondidas nos acontecimentos. Então, dizes que a história não é apenas um registro de eventos, mas uma fonte de aprendizado? Jesus. Exatamente. Os homens olham para o passado, mas poucos aprendem com ele. Por isso, erros se repetem. Guerras continuam, a sede de poder consome nações e os mesmos ciclos de destruição se renovam. E como um historiador pode ajudar a humanidade a quebrar esse ciclo? Mostrando que o verdadeiro poder não está no domínio sobre os outros, mas no amor e na justiça. Registra não apenas os reis e suas conquistas, mas também os justos que viveram em meio às trevas e trouxeram luz. Heródoto reflete sobre essas palavras, percebendo que seu papel vai além da simples documentação. Ele deseja continuar essa conversa, buscando compreender melhor os ensinamentos do mestre. Heródoto e Jesus continuam sentados próximos ao riacho. O sol já está mais alto e a brisa suave carrega o som da água corrente. O historiador encara Jesus com um olhar intrigado, como se estivesse prestes a desvendar um grande mistério. Mestre, quando estudei os grandes impérios, percebi que todos têm algo em comum. Nascem, crescem e, inevitavelmente, caem. Mas tu falas de um reino que jamais terá fim. Como pode isso ser verdade? O que os homens constroem com ferro e pedra é passageiro, mas o que se constrói dentro do espírito é eterno. O reino do qual falo não pertence a este mundo, pois não se sustenta na força, mas na verdade. Sempre vi a história como um ciclo repetitivo. Reis se levantam, impérios expandem suas fronteiras, o povo sofre sob o peso dos tributos e das guerras, e então tudo desmorona. Mas se teu reino não é como os dos homens, como ele pode existir entre nós? Ele já está entre vós, Heródoto. Está naqueles que vivem pela justiça, naqueles que escolhem amar em vez de odiar. O reino de Deus não se impõe com exércitos ou muralhas, mas transforma corações. Mas como convencer os homens de que há algo além do poder e da glória terrena? Desde o início dos tempos, as nações se devoram em busca de supremacia. O desejo de conquista parece estar enraizado na alma humana. Por que os homens têm medo da efemeridade? Eles acreditam que, se acumularem riquezas e erguerem monumentos, viverão para sempre na memória dos que virão depois. Mas o verdadeiro legado não está nas pedras, e sim nos atos de compaixão e justiça. Heródoto. Então dizes que há algo maior do que o que posso registrar nos papiros? Algo que transcende os relatos e as palavras? Sim. A história escrita pode preservar os feitos dos homens, mas a história vivida no amor e na verdade é o que realmente transforma o mundo. Heródoto reflete profundamente sobre essas palavras. Pela primeira vez, questiona se sua missão como historiador é apenas relatar os eventos ou se pode ajudar a revelar um propósito maior por trás deles. O vento sopra suavemente sobre o riacho. Heródoto permanece em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Jesus. Seu olhar, antes analítico, agora reflete uma mistura de curiosidade e inquietação. Se a história não é apenas o registro dos feitos humanos, mas também um reflexo de algo maior, então qual é o papel de um historiador como eu? Sempre busquei a verdade nos relatos das nações, mas percebo que há algo além dos fatos que posso escrever. A história dos homens é feita de guerras, conquistas e reinos que caem, mas o que realmente importa são as histórias invisíveis, aquelas escritas no coração de cada ser humano.
Tu és um buscador da verdade, Heródoto. E a verdade não se limita ao que se pode ver ou medir. Mas como distinguir o que é verdadeiro do que é apenas um mito? Muitas vezes, os relatos que recebo são embelezados por quem os conta. Governantes distorcem os fatos para parecerem grandiosos. A própria memória das pessoas é falha. Como posso confiar no que escrevo? Jesus. A verdade não está apenas nas palavras dos homens, mas na essência de seus atos. O que é feito com amor e justiça sempre permanecerá, mesmo que ninguém o registre em papiros ou pedra. Heródoto. Então a história real não é aquela que se escreve, mas a que se vive. Jesusato. A história que muda o mundo não é a que se grava em monumentos, mas a que transforma almas. No entanto, sem registros, como as futuras gerações saberão o que aconteceu? Se eu não tivesse escrito sobre as guerras e impérios, muitos povos cairiam no esquecimento. E por acaso o esquecimento é o fim? O grão de trigo precisa morrer para dar fruto. O que importa não é ser lembrado, mas ter vivido de maneira que sua vida seja um reflexo da verdade. Heródoto, és um mestre diferente de todos os que já conheci. Ensinas que a verdadeira glória não está no poder ou na fama, mas naquilo que não se pode medir. Isso desafia tudo que aprendi observando os reis e suas conquistas. Os reis deste mundo buscam glória para si. Mas eu te digo, maior é aquele que serve do que aquele que governa. Heródoto inclina a cabeça, pensativo. Pela primeira vez, ele se questiona se o verdadeiro propósito da história é apenas contar os feitos dos grandes homens, ou se deveria revelar o impacto invisível daqueles que escolheram um caminho diferente. A luz do sol começa a atingir o céu com tons dourados e alaranjados. O riacho reflete o brilho suave do entardecer. Heródoto respira fundo, absorvendo as palavras de Jesus, mas ainda há uma inquietação em seu olhar. Se o verdadeiro valor da história não está nas grandes batalhas e nos feitos dos reis, mas sim na transformação interior, então me pergunto, como os homens podem aprender com o passado se a maioria busca apenas poder e glória? A história que os homens contam muitas vezes é moldada por seus próprios desejos. Eles recontam as vitórias, mas esquecem as lições. No entanto, aquele que busca a verdade encontrará sabedoria até mesmo nas ruínas dos impérios. Heródoto. Mas e aqueles que nunca buscam essa verdade? Que repetem os erros do passado como se estivessem presos a um ciclo interminável. Vejo reinos surgindo e caindo. Vejo homens cometendo os mesmos enganos de seus antecessores. Isso não prova que a história é um fardo e não uma mestra. A história não é um fardo, mas um espelho. Cada geração pode olhar para ela e escolher, repetir os erros ou trilhar um novo caminho. Mas muitos olham para o espelho e não reconhecem a própria face. Então o problema não está na história, mas nos olhos de quem a lê. Sim, o homem que busca apenas o poder lerá a história como um manual de dominação. O que busca riqueza verá nela um caminho para o acúmulo. Mas aquele que tem sede de justiça enxergará nela lições para um mundo melhor. E tu, mestre, como desejas ser lembrado na história? Eu não busco ser lembrado, Heródoto. Eu busco transformar. O que deixo ao mundo não são monumentos ou tratados, mas um caminho para que os homens encontrem a verdade em seus corações. Heródoto. Mas os homens distorcem até mesmo as palavras dos sábios. Como garantir que teu ensinamento não seja corrompido com o tempo? Jesus. O que é verdadeiro sempre encontra o caminho para os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Heródoto olha para o horizonte, sentindo que essa conversa mudará para sempre a maneira como enxerga a história. Pela primeira vez, ele percebe que não basta registrar os fatos. É preciso encontrar a verdade por trás deles. Talvez a verdadeira missão de um historiador não seja apenas relatar o que foi, mas inspirar o que pode ser. Exato, meu amigo. Pois o passado ensina, mas é o presente que molda o futuro. O vento sopra suavemente e o riacho continua seu curso, como a história que nunca para de fluir. Heródoto e Jesus permanecem em silêncio, contemplando o infinito, enquanto o sol se põe no horizonte.